Oi galera, graça e paz. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto polêmico, mas que eu gostaria de intitular como Ela é mais justa do que eu, ok? Ontem eu estava na igreja e eu estava ouvindo ao sermão ou a palavra, a ministração, e o pastor que estava ministrando disse: Alguém aqui tem segredos de família? E houve aquele silêncio na igreja. E ele falou: todos temos segredos de família. Temos segredos que às vezes nós não contamos para ninguém, não vai para uma roda de conversa comum. E de repente ele começou a falar. O título da palavra dele era As Mães de Jesus. Eu achei bem interessante e fiquei pensando, mas como assim as mães de Jesus? Ele teve Maria como mãe, pronto, né? Mas o pastor, ele teve uma abordagem muito boa falando que sobre a linhagem, as mulheres da linhagem de Jesus. E hoje eu vou iniciar falando de uma dessas mulheres. E ela é mais justa do que eu, é porque é uma fala de Judá. Eu não sei se você conhece uma história que se encontra em Gênesis 38. É a história de Tamar e Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. E ele teve 3 filhos, Onã e o último, Selá. E o primeiro filho dele se casou com Tamar, mas ele agia mal e Deus o matou. O segundo filho era Onã, se casou com a cunhada, porque era uma tradição da época, né? E se casou com a cunhada, e o primeiro filho que ele tivesse seria de seu irmão e não dele. Uma coisa cultural, é bem distante da nossa realidade atual. Mas tudo bem. Então, quando ele se casou com ela, toda vez que ele dormia com ela, que ele estava com ela, ele jogava o sêmen fora, para que não desse uma descendência para seu irmão. E o Senhor achou que o que ele fazia era mal e o matou. O terceiro filho de Judá, ele era muito novo, Selá era novo, então Judá disse para Tamar: vá para sua casa, e quando o meu filho estiver mais velho, estiver em uma idade boa, ele se casa com você também. Só que Judá, ele devia ter ficado com medo, ele falou assim: nossa, 2 filhos meus se casaram com essa mulher e morreram, eu só tenho mais um filho, vou dar para ela e ele vai morrer também. Então não. Então já havia passado a idade do garoto de se casar com ela e nada acontecia. E alguém avisou para Tamar: olha, seu sogro tá vindo para a cidade. Ele estava indo para a cidade depois de algum tempo de luto, porque sua esposa também havia falecido, né? E Tamar, ela fez um plano. Ela bolou um plano que muitos vão dizer assim: nossa, mas que mulher, né? Que coisa, que isso que ela fez. Ela se vestiu de prostituta e sentou ali à beira do portão ali daquela cidade, Tina, se eu não me engano. E sentada ali, quando Judá passou com seu amigo, ele chamou ela para se deitar com ele, né? E ela foi. E para se deitar, ela falou: mas o que você vai me dar? O que você vai me pagar para isso? E ele falou assim: eu te mando um cabrito depois. Ela falou assim: não, mas qual será a garantia disso? E ele falou assim: tudo bem, o que você quer de garantia? Ela pediu 3 coisas dele: o cajado, um selo e mais uma coisa, 3 coisas. E ele deu para ela, eram coisas pessoais dele. E passado um tempo, ele mandou que o seu amigo fosse lá entregar esse carneiro. E chegando lá, não encontrou ela e perguntou para os homens da cidade: mas cadê aquela prostituta cultual que fica aqui normalmente? Eles falaram: mas não tem nenhuma prostituta cultual que fique aqui. E o amigo voltou, né? E o homem falou assim: então eu não quero ser envergonhado, eu já mandei o cabrito, mas como ela não tá, deixa ela ficar com o que ela tá, com selo, com cajado, tudo bem. Passando-se cerca de 3 meses, ele recebeu a notícia de que a sua nora, Tamar, havia se prostituído e estava grávida. Ele ficou irritadíssimo. Ele falou assim: joguem essa mulher pra fora e a queimem. Quando isso aconteceu, Tamar falou assim:
leve isso para o meu sogro, os 3 objetos. E falou assim, e fale para ele que eu estou grávida do homem a quem isso pertence. Quando chegou isso a ele, ele olhou e ele falou assim, eu não acredito, é tudo meu. Ela era a prostituta cultual com quem eu fiquei, não era uma prostituta, era minha nora. E ele não deixou que a matassem, claro, né? Mas ele não a possuiu mais, ele não dormiu mais com ela. Mas ele falou assim, essa mulher, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. O que é justiça para você? O que é certo, o que é errado? O que você tem visto como justo? Muitas vezes o nosso proceder nos parece justo pelo que nós passamos, pelo que nós sofremos, pelo que nós vivemos. Mas será que é justo com o outro também? Né? Não estou falando a favor da prostituição, não me entendam errado, ou coisa do gênero, ou de se deitar com o sogro, não, nada disso. Isso é uma realidade paralela, né? A nossa atual. Mas eu estou falando do fato de que muitas vezes as nossas ações, elas afetam a vida dos outros. E ao afetar a vida do outro, para nós parece ser super justo. Quando eu estou bem, tudo está bem. Se o outro está mal, mas não me afeta, isso já não é um problema meu, não é isso? E será que isso realmente é justo? Apesar de tudo isso que essa mulher passou, apesar dela ter sido envergonhada, porque uma mulher que não se casasse naquela época, que tivesse perdido o marido, ficasse viúva, ninguém mais casaria com ela. Ela não teria seu sustento, porque elas não trabalhavam, ela não teria nada. Ela era uma viúva, ela era desprezada pela sociedade. Mas ao ver do seu sogro, ele não dar o seu outro filho, que era uma tradição, era bom para ele. Ele estava salvando sua descendência, porque para ele o outro filho também poderia morrer. Muitas vezes nós temos sido injustos, nós temos visto somente o nosso lado. Não, o meu lado é esse, eu vou fazer isso porque é bom para mim, né? Porque eu sou super importante, mas o outro, ele dá o jeito dele, dá seus pulos, ele resolve. Isso já não é um problema meu, né? Muitas vezes nós não pensamos no nosso próximo, em quem é o nosso próximo, em como o nosso próximo se sente, e nós desobedecemos o 2º mandamento, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uma coisa interessante de ver é que essa mulher, apesar de tudo que ela passou, apesar de ter sido humilhada, de depois disso não ter tido nenhum marido, nem ninguém mais em sua vida, somente seus filhos, porque nasceram gêmeos, ela fez parte da linhagem de Jesus. Foi dela que saiu a linhagem direta até Davi, chegando até Jesus. Isso para mim é incrível, é maravilhoso ver que ela, apesar de ter sido humilhada, de ter sofrido, de ter passado o que passou, ela fez parte da história mais importante da Bíblia. Porque sem o nascimento de Jesus e sem a morte de Jesus, nós não teríamos salvação, né? E antes dela, do nascimento de Jesus, a genealogia não contava, não tinha o nome das mulheres, das mães. Sempre era Isaac, filho de Abraão. Nunca Isaac, filho de Abraão e Sara. Mas aqui nós veremos que fala exatamente o nome dela. Ela começa falando da genealogia aqui em Mateus, no capítulo 1. E aí quando a gente chega no versículo 3, fala assim, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E assim por diante. E vai falando isso. E aí quando você chega no versículo 16, diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós vemos que, até mesmo nos dias de hoje, com a violência que tem tido, uma violência doméstica, uma violência contra a mulher ainda nos dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas ainda acham que a mulher não tem valor, que a mulher não
não tem direito à voz, que a mulher não tem por que dizer nada, por que agir com nada, por que trabalhar, etc e tal. E essa palavra nos mostra a importância de uma mulher. Primeiro, que um homem não gera. Para se ter descendência, um homem precisa de uma mulher. Segunda coisa é que a Bíblia ela vai nos mostrar em vários lugares a importância de uma mulher forte como Débora. Ela foi uma juíza maravilhosa. E eu acho maravilhoso que a palavra de Deus ela nos traz tudo isso. Ela nos traz isso que hoje em dia está sendo chamado de empoderamento. Ela empodera as mulheres e ao mesmo tempo elas nos mostram o que é ser submissa. Muita gente acha que ser submissa, que ser é deixar as pessoas te pisarem como tapete. Na verdade, a Bíblia mostra que não é nada disso. Eu já gravei um livro sobre isso, sobre submissão. Você pode dar uma olhadinha aí no canal. Mas isso é o que mais me chama a atenção. É o fato de Judá ter reconhecido que ela era mais justa do que ele. E o fato de, pela persistência dela, pela perseverança e por tudo, ela foi parte da genealogia de Jesus, né? Muitas pessoas não conhecem essa parte da história. Muitas pessoas poderiam dizer que isso é um segredo de família, sabe? Imagina, eu vou contar para alguém que a minha bisavó se vestiu de prostituta. Pior ainda, eu vou contar que a minha avó, porque aqui você vai vendo que outros parentes, né? Vai ter Raabe aqui. Ela era uma prostituta. Então, qual é o teu segredo de família? O que te prende, o que te faz se sentir envergonhado? Saiba que Cristo tem o poder de te libertar. E você vê que ele é tão justo que até mesmo na genealogia dele nós já conseguimos ver a diferença, como ele nos trata, como ele nos protege, nos guarda, como ele está ao nosso lado. Pense nisso. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui pra mim. Comente. E não esquece de contar para os seus amigos. Deus abençoe você e até breve.